Esse vídeo vai ser o primeiro de uma sequência de vídeos sobre mulher, trabalho e vontade de liderar, que é baseado num livro da Sheryl Sandberg, que se chama Faça Acontecer. É um livro bem grande, tem 300 páginas, então eu vou separar por grupo de capítulos e fazer videozinhos curtos sobre cada parte de capítulos para vocês, tá? Então a primeira parte do livro, o prefácio é da Luísa, dona do Magazine Luiza, que é uma rede bem conhecida aqui no Brasil. E ela fala que as mulheres ocupam no Brasil 45% da força de trabalho, conforme uma pesquisa que eu vi em 2011, mas só 7,9% das posições de diretoria e só 7,7% das posições nos conselhos de administração. E que isso é reflexo de uma série de circunstâncias culturais, né? E que a Luísa, dentro da empresa dela, né, que é uma rede nacional, ela procura corrigir isso, então ela incentiva suas funcionárias a almejar por esses cargos de segurança ou por esses cargos de liderança. E uma das formas dela fazer isso é dando suporte psicológico aos maridos, porque geralmente quando essas mulheres elas alcançam posições de liderança, elas precisam mudar de cidade, por exemplo. Então, geralmente os homens era a maior resistência que eram encontradas nas famílias. Os homens não aceitam se mudar para acompanhar as mulheres, o que já não acontece se fosse o contrário. Se um homem precisasse mudar por causa de uma promoção, não teria problema nenhum da mulher acompanhá-lo, porque culturalmente isso é totalmente aceitável. Então, um dos programas que ela implementou foi esse apoio psicológico para os companheiros, né, das mulheres que ocupassem esses lugares de liderança, o que aumentou muito e que dentro da rede dela fez com que ela conseguisse números equitativos de homens e mulheres ocupando posições de liderança, né? Então, ela fala que é possível liderar sem que as mulheres precisem adotar posições masculinas de liderança, porque historicamente, né, os padrões convencionais de administração de empresas são feitos por homens e para homens. E que não, a gente pode, ela fala que ela já chorou várias vezes, que ela se permite chorar, que isso não é demonstrar fraqueza, que ela permite exercer a feminilidade dela na administração da empresa dela e que isso é um diferencial da empresa dela e que talvez isso seja a fórmula do sucesso da empresa dela, tá? Ela fala também que as mulheres brasileiras ganham cerca de 30% a menos que os homens, o que é uma defasagem muito grande, tá? E aqui eu vou linkar embaixo na descrição do vídeo um estudo do IBGE que fala sobre essa diferença de salário entre homens e mulheres e de salário entre mulheres brancas e mulheres negras, que também tem diferença. A questão é que hoje a maioria dos pós-graduados e dos graduados já são mulheres, só que isso não se reflete no mercado de trabalho e isso não se reflete nas remunerações. E a gente precisa corrigir isso no que tange à igualdade, certo? Então, pelo menos a Luísa, nesse prefácio, ela fala da importância de cotas para mulheres em ocupar cargos de administração, tá? Ela fala que seria importante, ela defende uma política de cotas para as mulheres ocupando cargos de administração de empresas, no sentido de uma solução transitória para corrigir uma desigualdade construída culturalmente, tá? Então ela vai falar isso. Aí nós vamos para a introdução do livro, que aí já é a Sherry, né, a autora, que ela vai falar que é preciso interiorizar a revolução, tá? Como que a gente interioriza essa revolução feminina, né? Ela fala que ela era diretora no Google, né? E ela ficou grávida e ela engordou muito nessa gravidez. E aí, por ela ter engordado muito nessa gravidez, ela começou a ela andava muito para chegar da vaga onde ela estacionava até o local onde ela trabalhava. E aí, ela ficou muito revoltada e um belo dia ela entrou na casa do na sala do presidente do Google e reclamou: olha, a gente precisa ter vagas reservadas para grávidas. E ele disse: tudo bem, a partir de amanhã vamos ter vagas reservadas para grávidas. Então ela parou e pensou: pô, será que nenhuma grávida tinha passado por isso antes de mim? Sim, várias grávidas tinham passado por essa situação antes dela. Só que essas grávidas simplesmente sofreram em silêncio. Essas grávidas simplesmente não usaram suas vozes para reclamar dessa situação. Então, essa é a importância da gente ter mulheres ocupando posições de liderança, para que essas mulheres enxerguem essas distorções.
Tem outro caso de uma ministra do STF que antes as mulheres não podiam entrar no STF de saia. E aí só depois que o STF teve uma presidente mulher que ela permitiu que as mulheres entrassem de saia no STF. E aí as mulheres que entrassem no STF tinham que andar com uma calça no carro para que toda vez que fossem no STF elas botassem a calça, né? Então, só com a liderança feminina a gente vai ter essas mudanças estruturais que são essenciais, que pode parecer besteira, mas são coisas que roubam a nossa dignidade, né? E aí ela fala que os homens ainda comandam o mundo e que a voz das mulheres ainda não é ouvida, né? Então essa é a importância da gente ter mais mulheres no poder para que a gente tenha um mundo mais igualitário, tá? E aí a Sherry, ela é meio polêmica ao falar que as próprias mulheres se refreiam, ou não levantam a voz, ou elas não levantam a mão, ou elas recuam quando elas devem fazer acontecer. E com isso, ela diz, ela repete, ela fala que vai ser criticada, mas ela não está culpando as mulheres pelo abismo na posição de liderança. O que ela está tentando fazer é que a gente chame a responsabilidade pra gente e faça a nossa parte para tornar o mundo menos desigual, né? Então ela está falando que a mudança pode acontecer e a mudança em parte pode acontecer a partir das nossas atitudes, né? Então ela fala que as mulheres muitas vezes elas deixam de levantar a voz, elas deixam de concorrer a cargos de liderança, elas recuam, elas abaixam a mão, elas não se sentam à mesa. Então ela vai falar sobre tudo isso no livro, né? Ela fala que desde pequenas as mulheres são ensinadas que é errado ser mandona, é errado ser direta, é errado ter iniciativa, é errado ser poderosa, coisa que os homens são incentivados a fazer. E ela fala que quando ela era criança ela era muito chamada de mandona, e ela sabe como mandona é um termo pejorativo usado em relação a mulheres, desde crianças, né? E que isso pode minar e muitas das mulheres vão interiorizar essa característica de mandona como algo negativo, né? E aí ela fala também do mito de fazer tudo, que nós mulheres nós somos criadas para achar que a gente tem que dar conta de todo o serviço doméstico sozinha e que a gente tem que ser excelentes profissionais e que não precisa ser dessa forma, né? Tudo pode ser compartilhado, tanto as posições de liderança quanto as posições em relação à divisão de tarefas domésticas. Alice, a participação especial da minha filha no vídeo, né? Alice, dá um tempinho, amor. E aí, no primeiro capítulo, ela vai falar, que eu vou parar agora no primeiro capítulo, tá? Ela vai falar, que tá ficando muito longo o vídeo, sobre o abismo nas posições de liderança. Então, ela fala que a educação das meninas historicamente não era priorizada. Então, ela fala a história da família dela e como a avó dela teve a oportunidade de frequentar a universidade, mas escolheu casar em vez de frequentar a universidade. Ela fala que a mãe dela passou no doutorado, mas desistiu de fazer o doutorado para se casar. E ela fala que mesmo na sala dela, ela fez as melhores universidades e as mulheres foram super qualificadas. Mesmo assim, boa parte das mulheres que se formaram com ela largaram o mercado profissional simplesmente porque resolveram priorizar a família ou priorizar a criação dos filhos. E que não que isso seja errado, desde que isso seja uma escolha das mulheres, né? O errado é a distorção. Por que que isso não é compartilhado? Por que que isso não é dividido entre mulheres e homens? Por que que o ônus da criação dos filhos, por que que o ônus da tarefa doméstica sempre tem que ficar somente para as mulheres, né? E aí ela vai falar desse abismo, né? E da diferença na ambição mesmo. Se você for fazer pesquisa nas universidades, você vai ver que as mulheres, elas são criadas para terem muito menos ambição, elas têm muito menos ambição de ocupar a posição de liderança do que os homens. E se eu não tenho ambição, automaticamente eu vou atingir muito menos posição de liderança do que os homens, né? Aí ela também fala que realizações femininas custam caro, e ela fala que quando ela estava se formando na faculdade, ela recebeu a proposta de uma bolsa na Alemanha e ela acabou recusando porque ela tinha um namorado, todo mundo, a família dela inclusive, disse pra ela não aceitar porque ela ia perder esse namorado dela e que ele seria um futuro marido promissor, né? Então, quantas chances a gente não desperdiça em nome de um suposto casamento e em nome de uma suposta família, e que homens jamais desperdiçariam uma oportunidade profissional como essa, né? E aí ela fala que desde criança as meninas já são
incentivadas a tarefas domésticas e os homens são incentivados. Quais são os brinquedos de meninas? São bonecas, cozinha, ferro de passar, vassoura, tudo isso, né? E os brinquedos de meninos são o quê? Lego, são instrumentos de construção, para ser astronauta e até para ser presidente. Nas escolas foi feito um estudo, naqueles anuários dos Estados Unidos, e o número de meninos que gostaria de ser presidente é muito maior do que o número de meninas que almejavam essa posição, né? Isso reflete no número de meninos que serão presidentes e de mulheres que serão ou não presidentes, né? E aí ela fala que as mulheres acabam interiorizando esses comportamentos como adequados e acabam sendo silenciadas, né? E aí ela fala que a indústria de brinquedos acaba por reforçar esses estereótipos e que o próprio cinema retrata essas mulheres bem-sucedidas e a televisão como mulheres infelizes. Aí tem o exemplo do Diabo Veste Prada, né? Em que a mulher é diretora de uma revista conhecidíssima e ela é infeliz na vida dela profissional, ela é uma péssima mãe, os casamentos dela todos acabam. Então, por que a mulher não pode ser feliz profissional e feliz pessoalmente? Por que necessariamente se uma mulher poderosa, se uma mulher ela ocupa uma posição de liderança, ela precisa ser infeliz no lado pessoal. Então ela questiona todos esses estereótipos no livro dela. E aí eu volto a fazer a continuação dos novos vídeos, tá bom?